Como é difícil depender. Você concorda comigo? Na primeira semana nós estivemos trabalhando o tema compreendendo. Compreendendo o quê? Compreendendo que eu sou imperfeita, compreendendo que eu sou improvável, compreendendo que eu não tenho o suficiente, que eu não sou o suficiente para ser alvo de uma escolha, de um recrutamento do Criador para ser um bom instrumento em suas mãos. Compreendendo que é a graça de Deus que nos alcança, que é o amor dele que nos abraça, que é o seu favor que nos habilita para funcionarmos nas suas mãos. Essa semana nós vamos trabalhar a temática dependendo. E por que assim? Porque o compreender que eu sou imperfeita não vai mudar a minha vida. O compreender que eu sou uma improvável não vai me levar ao meu destino. Essa é uma luz lançada no meu coração. Mas o que eu vou fazer com essa informação, o que eu vou fazer com essa compreensão, é o que vai mudar o rumo da minha história. Então, o que fazer quando você chegar a essa conclusão, quando você compreender, eu sou uma mulher imperfeita, eu sou uma mulher cheia de falhas, eu não tenho habilidades para fazer o que eu preciso fazer ou o que eu devo fazer. Tudo o que você precisa fazer é depender, e isso pode custar muito caro para você. Sabe, lendo o devocional de hoje, eu lembrei de uma passagem lá em Mateus, quando Jesus ele diz aos seus discípulos: se vocês não se fizerem como um desses pequeninos, não pode entrar, não pode acessar no reino de Deus. E uma das características do ser criança, do ser uma pequenina, é saber que esse conceito traz intrínseco nele a dependência e traz também a confiança. Às vezes, depender é a única coisa que nos resta fazer. Eu lembro de já ter acompanhado processos dolorosos de pessoas em habilitação. Pessoas que foram colocadas, que foram paradas em algum momento da sua vida e elas tiveram que parar e depender das pessoas. Eu vi pessoas falando, sabe qual é a parte mais difícil para mim? Não é ter passado por essa cirurgia, a parte mais difícil não é tomar essa medicação, a parte mais difícil não é ter tido tantas dores, mas a parte mais difícil desse processo é depender das pessoas, é depender das boas vontades das pessoas até para ir ao banheiro. Eu vi pessoas abortando o seu processo, porque quando elas percebiam que já podiam dar um passo, ainda que limitado, elas chegavam à conclusão: agora eu não preciso mais depender. Pessoas que muitas vezes colocaram em risco a sua recuperação, a sua habilitação total, porque para elas era melhor não ter que depender. Sabe, pensando nisso, eu já vi várias pessoas e eu falo sempre isso. Eu vejo uma maior quantidade de pessoas desistindo da fé, não porque pararam de acreditar em Deus, na existência de Deus, no poder de Deus, e saber que Deus existe e que Ele tem poder para fazer, mas pessoas parando na sua caminhada com Cristo, porque elas passaram a duvidar, elas passaram a desconfiar do caráter de Deus. E eu citei o exemplo dessas pessoas que depender era a única opção que elas tinham. Mas Deus deseja elevar o nível nessa noite, nesse dia, nessa semana. E eu acredito que por essa razão a autora colocou aqui confiança em Deus e eu concordo muito com ela. A nossa dependência, ela precisa ser nutrida por uma confiança em Deus. Confiança em quê, Ana Paula? Confiança no caráter de Deus, confiança no amor de Deus. Talvez você não tenha dificuldade para crer que Deus pode fazer. Talvez a sua maior dificuldade é crer. Será que Ele vai fazer? Ou será que Ele quer fazer? E todas as vezes quando você faz perguntas como essa, na verdade o que você está fazendo é externando a tua falta de confiança no caráter de Deus. E o X da questão aqui dessa semana que eu quero te encorajar é a elevar o nível da sua dependência. Não é só sobre depender de Deus, é sobre confiar em Deus, é sobre escolher depender de Deus,
é sobre se tornar por escolha. E eu penso que quando Jesus falou aos seus discípulos, aquele que não se tornar como uma criança, ele não diz aquele que for uma criança, mas ele diz aquele que não se tornar, ou seja, é uma escolha sua. Ele não disse aquele que eu fizer como uma criança, ele disse não, você precisa se tornar, você precisa escolher, mesmo sendo adulta, mesmo sendo madura, escolher funcionar como uma criança, dependendo, confiando. E eu lembro de que quando nós recebemos, quando nós adotamos os nossos 2 filhos mais novos e eles chegaram, algo que era muito difícil de lidar, eram coisas simples que eles não conseguiam se entregar, como por exemplo jogá-los para cima e ver um sorriso no rosto. Os pais costumam fazer isso, as mães costumam fazer isso, lançar os seus filhos para cima, porque isso é uma brincadeira divertida. Mas sabe o que nós percebemos nesse nosso processo e nessa nossa experiência? É de que aquelas crianças, elas eram tão assustadas, talvez tivessem passado por processos dolorosos que elas não conseguiam confiar que um adulto as lançasse para cima e fosse pegá-las de volta. Eles choravam, eles gritavam e aquilo, confesso que nos assustava. Mas uma coisa que Deus nos deu de direção é que nós não desistíssemos. E eu ficava pensando, será que é melhor não fazer mais essa brincadeira, já que eles não confiam, já que eles não se divertem, já que não é algo bom e prazeroso. E Deus me deu uma direção na época, e Deus disse, não, continua fazendo, mas continua olhando para os olhos, continua declarando e levando eles à confiança. Vai com calma, vai aos poucos, porque essas crianças precisam aprender a confiar e a depender. E eu lembro que, por vezes, eu falava repetidamente, olha, a mamãe nunca vai te derrubar. O papai nunca vai te derrubar. Se você estiver nos nossos braços, você vai estar seguro, você vai estar segura. Deixa eu fazer, e eu tentava até que uma das nossas primeiras conquistas e maiores conquistas foi no dia que nós lançamos eles para cima e eles disseram, faz de novo. Faz de novo, mamãe, faz de novo, papai. E eles se divertiram. E eles entenderam que ser pai e ser mãe é proteger, é cuidar. E eu nem sei porque eu tô falando isso para você, não estava no meu roteiro de falar isso. Mas eu quero trazer esse exemplo para dizer para você que Deus não vai desistir de levar você a um nível maior de dependência. Não é só sobre depender, porque é a única opção que lhe resta, mas é depender confiando. Mamãe, me lança para cima, porque se a senhora está me lançando, se papai está me lançando para cima, eu sei que vocês vão me pegar de novo. Eu sei que vocês não vão me deixar cair, eu não vou me machucar. E Deus vai fazer isso conosco, Ele vai olhar nos nossos olhos, Ele vai dizer, eu não vou derrubar você, eu não vou machucar você. Os pais fazem isso, as mães fazem isso. E você vai entender que faz parte dessa relação. Você confia quando você ama e quando você sente o amor, a nutrição, a proteção de Deus por sua vida. Então eu quero deixar essa impressão no seu coração no dia de hoje. Eleve o nível da sua dependência. Às vezes você está dizendo, eu estou dependente de Deus para fazer algo, mas talvez seja porque depender é a única opção que foi te dada. Mas o meu desejo para você no dia de hoje é que o teu coração ele seja elevado a esse nível de confiança em Deus. Senhor, eu dependo porque eu confio. Eu confio, assim como diz em João capítulo 18, que eu sou apenas uma vara. E a vara
fora da videira, ela é só uma vara. Ela seca e logo murcha e logo se desfaz. Mas, assim como diz João 18, que o Senhor declarou: eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês são as varas. E assim como a vara de si mesmo não pode dar frutos, sem mim nada podeis fazer. Mas se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Sem mim nada podeis fazer. E eu não sei você, mas quanto a mim, essa palavra comunica para mim, Ana Paula, sem mim é nada, nada é nada, nada não são algumas coisas, nada é nada, você não pode fazer nada. Longe de mim, você é apenas uma vara, mas se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai dar frutos, muitos frutos, é isso que João 18 fala. E eu gosto disso, sabe? Quando Jesus ele diz, você vai dar muitos frutos. Ele é exagerado nessa declaração. Ele diz, olha, são muitos frutos. E o que você precisa fazer? Depender. O que você precisa fazer? Estar em mim. Depender de mim. Estar conectado a mim. Estar conectado à videira. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu te desejo uma boa semana, uma ótima semana. E que nessa semana de dependência, o Senhor te leve a uma confiança exagerada no seu caráter, uma confiança exagerada no seu amor, uma confiança exagerada na sua bondade. E quando lhe faltarem recursos, e quando lhe faltar razões, e quando lhe faltar respostas, você possa olhar para o teu Pai, olhar nos olhos dele, você imaginar, por que o Senhor está me lançando para longe? Por que o Senhor está me lançando para cima? E você olhar nos olhos dele, fitos em você, e dizer, ele quer me ensinar a depender, ele quer me ensinar a confiar, ele nunca vai me machucar. Então, uma boa semana para você. E a minha oração é que nós elevemos o nível da nossa dependência nele. Um grande beijo para você e eu te vejo amanhã. Deixa eu dizer só uma coisa, eu quero deixar algo aqui. Gente, sabe quantas vezes eu contei antes desse vídeo dar certo? Sabe quantas vezes eu abortei a gravação desse vídeo? 47 vezes. Tem 47 vídeos gravados. E eu tive que chorar, eu dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não sei fazer. Não existe habilidades naturais em mim para fazer isso. E eu dependo de Ti. Estou dizendo isso só para te encorajar, que quando você não vir nada em você, lembre-se que tudo que você precisa é estar na videira e a videira em você. Um beijo e até amanhã.